Hoje estamos entrevistando a Júlia Felice e a Giovana Lambert. Olha que sobrenome. Falamos certo? Falou. Então, Boa tá noite, bom. meninas. Boa noite, meus fãs. Fazer a primeira pergunta para vocês. Qual que é o tema do grupo de vocês? O nosso tema é conhecimentos pedagógicos aplicados à tecnologia. E por que você acha importante falar sobre isso? É importante a gente falar sobre esse tema porque existem professores ainda hoje que eles são muito acomodados, né? Então, temos recursos tecnológicos disponíveis, os professores simplesmente não querem usar. Alguns têm dificuldade para utilizar esses recursos, mas outros, eles são simplesmente acomodados. E aí, tem lá um retroprojetor para você usar, para passar um slide, para passar um vídeo, e eles preferem só passar aquela aula expositiva, fica falando, às vezes de um jeito que o aluno não entende, que o aluno não assimila. E isso é muito... Ele fica só naquela abordagem. Isso é prejudicial tanto tanto para o professor, que não evolui, e tanto para o aluno, que não vai estar aprendendo. E aí, quando o professor cobrar na prova, o aluno vai mal e aí vai achar que é culpa dele. E às vezes nem é culpa dele. Às vezes o meio pedagógico reflete... Às vezes não, né? Reflete muito. Com toda certeza. Só fica ensinando de uma forma e dá a entender que é só o aluno que não aprende, é só o aluno que é o errado, né? E também tem a questão da disponibilidade dos recursos, né? Hoje em dia, a gente sabe que as escolas particulares, elas têm uma possibilidade muito maior de ter esses recursos dentro dela do que as escolas públicas, mas, ainda assim, os professores são muito vetados de usar esses recursos. Então, eles têm muita dificuldade de acessar e de fazer uma aula diferente e de tudo isso. Querer fazer uma aula diferente, na verdade, né? Deixa eu perguntar para vocês, qual que é a relação do tema de vocês com a pedagogia? Quer falar? Não, pode falar. É todo, né? Porque, assim, se a gente considerar as abordagens que nós temos disponíveis para utilizar na sala de aula e que, na grande maioria das vezes, nós utilizamos da abordagem tradicional, que o professor fica lá na frente. Ele passa todo o conteúdo na lousa, aquela enxurrada de conteúdo. Às vezes o aluno não consegue copiar o conteúdo, às vezes o aluno não entende da forma que o professor explica. Também, né? É cansativo, é entediante, é maçante. É uma poluição visual, né? Porque você olha aquela lousa cheia. Cheia. O conteúdo nem é tão difícil, mas só de você não consegue assimilar, diferenciar as palavras e entender o que o professor está passando. E nesse caso, uma aula mais dinâmica, com algum tipo de recurso tecnológico, seria muito mais dinâmico, tanto para o professor fazer, tanto para o aluno aprender. E se você fosse hoje em dia dar uma aula com os recursos tecnológicos, uma aula expositivos com os recursos tecnológicos, como você daria essa aula? A gente tem disponível o PowerPoint, né? Que se a gente considerar que o PowerPoint é como se fosse um outdoor, que é o conteúdo mais enxugado, mais com palavras-chave, com imagens. Ajuda nessa questão da poluição visual, do aluno compreender. Tem como a gente também usar a parte de jogos. A gente teve acesso à sala beta e lá a gente teve acesso a vários jogos de diversos assuntos. Então, relacionado à biologia, a gente tinha um jogo do corpo humano, que a gente ia colocando os órgãos nos lugares. Temos a brinquedoteca para pedagogia. Tinha a questão também do meio ambiente, que era relacionada à dengue, à Aedes aegypti. Como a Julinha falou, nós temos a brinquedoteca. Temos vários recursos para ser utilizado numa aula mais dinâmica. Um jogo Kiss também. A gente tem muito acesso a isso aqui na universidade mesmo, a gente sempre faz com os professores. E isso faz a gente colocar em prática aqueles conteúdos que a gente aprendeu, né? Então, você ter outra pessoa perguntando sobre um determinado conteúdo, você vai exercitar seu cérebro para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, eu acho muito legal a gente falar desse tema, porque é uma forma que muda muito na aprendizagem dos alunos, porque eles fazem se interessar mais na aula. Eles acabam olhando de uma forma igual o PowerPoint. É basicamente você colocar a anotação da lousa de uma forma digital, só que, porém, mais resumida, mais bonitinha. E colorida. Para quem tem TDA, é maravilhoso isso. Tipo, colocar desenhos, colorimetria, né, para crianças, principalmente crianças, né?
que têm TDA, que não conseguem prestar atenção. Exemplo, passar variedade de texto na lousa. Vamos supor. Uma criança com TDA, ela não vai parar quieta ali, ela não vai prestar atenção no Porque não vai ser atrativo pra ela, né? É. Se não é atrativo até pra quem não tem nenhum tipo de transtorno, imagina pra uma criança que é autista, uma criança que tem TDAH, uma criança que tem alguma dificuldade ali na aprendizagem. Então, esses meios que trazem uma coisa mais colorida, uma coisa mais atrativa para a criança, é bem mais também, válido. né? Desenho. E sem contar que, assim, dá para usar as duas formas, até escrevendo na lousa, mas também a forma lúdica, que é os jogos assim. Mas primeiro a gente começa, né, utilizando de uma forma mais leve para ir inserindo. A criança dentro do conteúdo. Aí, quando for aprofundando, mas chegar logo de cara que chega cansativo, né, para os alunos hoje em dia. Óbvio que temos conteúdos que é meio difícil você trazer uma forma mais dinâmica de aprendizagem. Querendo ou não tem como você escapar da aula expositiva. Mas se você tem a oportunidade de trazer uma coisa diferente, uma coisa que seja mais atrativa, uma proposta mais legal, é muito mais interessante para a gente que está estudando. Né? Com certeza. Pelo menos uma vez, assim, ou duas. Até mesmo né? para a gente que está apresentando, nós como futuros professores, para a gente que está apresentando, é muito interessante a gente trazer uma proposta diferente para dentro da sala de aula, porque a gente também se diverte com as crianças, né, fazendo. Sim, facilita para nós mesmo, né? A gente fica pensando, nossa, será que vai ser difícil fazer isso? Quando, na verdade, a gente acabou fazendo um facilitador para nós mesmos e para as crianças. É isso, meninas. Mais algumas coisas que vocês gostariam de acrescentar? Não, acho que só é isso só mesmo. isso. Então é isso, galera. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, meninas. Muito obrigada pela audiência. Boa noite. É isso. Até o próximo episódio.